Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro Technovation Girls Portugal. Vou agora passar a palavra à minha colega Ana Ruth. Boa tarde. Eu não sei, aí conseguem ouvir-me também online? Conseguem ouvir bem? Sim, está bem. Boa, perfeito. E aqui também acho que toda a gente consegue ouvir bem. Então, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Agora, se calhar, pode até colocar a apresentação, por favor. Aquilo que nós chamamos este primeiro encontro nacional da comunidade Technovation. Começamos já a ser aqui uma comunidade entre alunas, entre pais, mentores e os nossos parceiros também. E estamos hoje aqui para celebrar o que foram os resultados de 2022. Conseguem me ver bem aí também? Sim, boa. Se quiserem ir mais para aquele lado, estejam à vontade, porque eu vou também falar um bocadinho assim para a câmara, está bem? Para toda a gente conseguir ver. Pode pôr a partilhar o ecrã para todos verem também lá em casa, por favor. Então, eu vou continuando, que estamos aqui para celebrar o que foram os resultados de 2022, mas também para partilhar as experiências de quem realmente faz este programa, que são todos vocês, e aprendermos uns com os outros, e por outro lado, para lançarmos também a edição de 2023, que começa já estão inscrições abertas, oficialmente o programa inicia em janeiro, mas quanto mais cedo começarmos a criar equipas, a pensar em ideias, melhor será. Já está. Rita, consegue-se ver bem? Boa. Se puder passar, por favor. Então, aqui brevemente, para dar algum contexto, eu sou Ana Martins, sou diretora pedagógica da Epicode, que, para quem não conhece, é uma rede de escolas de programação e de ensino de programação e tecnologia para crianças e jovens, e a nossa grande missão é formar pensadores e criadores do futuro, e operamos então nesta interseção entre cidadania, empreendedorismo e tecnologia, e daí o nosso trabalho do dia-a-dia estar tão alinhado com o que é o Technovation e termos feito uma colaboração com esta organização mundial que se chama precisamente Technovation, muito obrigada. Desde 2006 que desenvolve programas, primeiro começou com o Technovation Families, até depois especializar neste Technovation Girls, e então desde final do ano passado que nos tornamos os embaixadores do Technovation Girls em Portugal. O programa existe em mais de 120 países, em Portugal estamos nós neste momento a organizar e com muito para aprender também, e daí querermos ouvir-vos. Eu estou a falar nós porque estou aqui, mas não sou eu só, somos uma equipa. Temos a Nilza Moreira aqui hoje connosco também, temos a Rita Fernandes, o Pedro Teixeira, o João Sousa, penso que estará também connosco já online. Portanto, tem muita gente a quem fazer perguntas, a quem recorrer se for preciso alguma coisa. Agora vamos ver. Perfeito. Então, este programa, o grande objetivo é de facto que raparigas dos 8 aos 18 anos pensem num problema, que identifiquem um problema, e vocês já vão ouvir falar diretamente delas, que achem que é relevante na atualidade, e ao longo de um processo de cerca de 4 meses desenvolvam trabalho para conseguir ter uma solução tecnológica que ajude a resolver o problema, que ajude, quanto mais não seja, a divulgá-lo. É claro que as estrelas são elas, e vamos celebrar, hoje estamos aqui essencialmente para as celebrar, mas temos uma série de outros intervenientes, não é? Como os mentores que as apoiam, como as famílias, como escolas, como os promotores que divulgam, que tentam angariar mais mentores. Estamos aqui hoje para celebrar todos. Muito bem, então, o que é isto só muito brevemente do percurso Technovation? A maneira mais rápida que eu tenho para dizer é isto mesmo, é o primeiro passo, inscrever na plataforma, e já estão as inscrições abertas, como vos dizia,
internacional, têm mais informação depois no nosso site também, technovation.pt. Identificar, escolher um problema e entendê-lo bem, para depois, trabalhando em equipa em diferentes escalões, consoante as idades, o beginner, o júnior, o sénior, conseguirem, com o apoio de mentores, vão aprendendo sobre tecnologia, sobre como é que comunicam também as suas ideias e desenvolvem esta solução que no final têm que apresentar. Portanto, têm que entregar, vocês sabem bem, não é código, têm que entregar documentação e apresentar não só com vídeos em que o protótipo tem que estar a funcionar, da app ou de um modelo de inteligência artificial, mas também o pitch de comunicação das suas ideias e porque é que o seu projeto é espetacular e comunicar isso. É claro que isto é uma jornada desafiante e, portanto, o programa em si tem uma estrutura de apoio com uma série de recursos, incluindo um currículo com semana a semana que atividades é que há, o que é que vídeos, que documentos é que existem para apoiar as várias atividades que vão sendo propostas para chegar ao fim e ter de facto o projeto para submeter, para além de sessões de formação, esclarecimento de dúvidas. Uma coisa muito importante também, que é desde o início há acesso à rúbrica de avaliação dos projetos, portanto eu até aconselho começar logo por ver como é que eles são avaliados, para partindo daí ir já definindo aquilo que se vai fazer. Portanto, tudo isto tem acesso depois no site technovation.pt. Porque é que estamos aqui também, porque é que decidimos aliar-nos a esta iniciativa, porque é que achamos que ela é muito importante no nosso país? Porque de facto, isto não é um caso só de Portugal, mas interessa-nos aqui no nosso espaço, não é? No nosso país, as mulheres estão ainda muito subrepresentadas nas áreas tecnológicas e em específico nas tecnologias da informação e comunicação e, portanto, isto é uma coisa que é essencial hoje em dia. Tudo na nossa sociedade passa pelas TIC, se quisermos falar assim, não é? Todas as áreas de economia, desporto, saúde, educação, e, portanto, é essencial que as raparigas e as mulheres tenham uma voz cada vez mais ativa nestas áreas e é isso que este programa pretende, através de desconstrução de estereótipos, de experimentar uma série de atividades e perceber do que é que se gosta, do que é que não se gosta, mas passar por isso, não é? Passar por essa experiência. Em termos internacionais, já existem estudos feitos em relação às edições passadas, com resultados interessantes em termos de impacto, não só daquilo que é aprendido em termos de competências de programação, de empreendedorismo, de resolução de problemas, mas também olhando para as ex-alunas do programa que acabam por dizer que escolhem mais áreas, escolhem áreas, aquelas que vão escolhendo, e é um número significativo, áreas relacionadas com a tecnologia, que atribuem também essa escolha à passagem pelo programa. Em Portugal ainda não temos muitos dados destes, não é? Mas, por exemplo, se vocês virem aquela frase, ou aquele texto, várias frases ali do lado direito, isto já é de uma equipa que participou o ano passado e, se repararem, falam em termos de aprendizagens a criar, a programar, a escrever. Acho curioso dizerem também que acabam por valorizar mais neste caso o ambiente e o mundo, olhar de outra forma para o mundo que as rodeia, trabalhar em equipa, persistir, que são competências tão ou mais importantes até do que as tecnológicas, não é? Estas socioemocionais têm que estar sempre de mãos dadas com aquilo que se aprende em termos tecnológicos. Vou falar pouco mais do que isto, mas só para vos dizer que, em termos de indicadores do ano passado, acabaram por participar mais ativamente cerca de 60 países, com projetos entregues, 11 dos quais foram à final mundial, e isto resultou em cerca de 1.700 projetos completos, não é? Houve outras equipas que trabalharam nos seus projetos, mas que não os submeteram completamente. E se repararem ali, em termos das áreas mais abordadas, dos problemas escolhidos pelas equipas, a principal foi a saúde, com apps, por exemplo, para apoiar pessoas que têm Alzheimer ou que têm questões associadas a dificuldades de fala ou de audição, por exemplo. Depois, a seguir, ambiente, depois educação, igualdade, pobreza, paz e uma série de outros com percentagens mais pequenas. Vai ser curioso ver depois o que é que vai acontecer em 2023 a nível destes indicadores,
calculo que, por exemplo, o da Paz vai subir bastante. Em Portugal, tivemos resultados que eu considero fantásticos em termos de participação, cerca de 270 alunas e os respectivos encarregados de educação, que estão envolvidos sempre nisto, participaram, provenientes de perto de 100 estabelecimentos de ensino. Aproximadamente 90 mentores que ofereceram o seu tempo e os seus conhecimentos para apoiar estas equipas e mais de 20 parceiros que promovem o programa, como vos disse já, ou divulgando ou patrocinando até, o que resultou em 46 equipas com projetos completos. Mais uma vez, pronto, eu sei que há várias equipas que algumas fizeram até bastante, mas não submeteram na plataforma, outras não chegaram a concluir, mas eu queria fazer aqui um apelo para todas as que participaram o ano passado e agora também para quem está a assistir online, para participarem novamente. Peguem nos projetos que já tinham e desenvolvam-nos mais com o que já aprenderam, com o que vão aprender ainda mais este ano e voltem a submetê-los. Quem estava, foi curioso, vi equipas com 70% do trabalho entregue e depois não terminaram, faltava um bocadinho. Portanto, algumas, eu sei porque falei com elas, diziam, mas eu acho que este projeto não está ainda ao nível que nós achávamos. Não interessa, na mesma submetam, porque vão conseguir receber também feedback, comentários dos jurados do mundo inteiro de como é que podem melhorar e aprendem com isso. Todos os escalões estavam representados, bem representados no nosso país e, espetacularmente, tivemos 5 equipas semifinalistas e uma equipa na final mundial, que iremos ouvir hoje um bocadinho mais à frente e vamos celebrar tudo isto. E é por isso que aqui estamos. Mas realmente este programa são vocês e, portanto, eu não me vou alongar. Há várias formas de participar. Queremos agradecer-vos, e também é para isso que aqui estamos, a todos os que participaram e tentar que participem ainda mais e que o façamos crescer cada vez mais, contando convosco. E agora, se calhar, passo-te a palavra, Nilza. Sim, então agora vamos começar a ouvir os nossos convidados e vamos começar pela Rita Pereira, que é Product Manager na Tiber e mentora nas raparigas de código e foi mentora também de uma equipa do Technovation Girls este ano. É verdade, estou aqui num hotel, estou num offsite da empresa, portanto, se houverem pessoas a rir e a passar, é normal. É verdade, eu só para me introduzir um bocadinho, vivo em Amsterdão, trabalho na Tiber, que é uma empresa basicamente está a tentar revolucionar o mercado energético com Smart House, Smart Home e tentar poupar energia e nas horas que consomem, portanto é tecnologia e eu também, para além disso, sou colaboradora de uma comunidade muito interessante que é as Raparigas do Código, que foi o ponto de conexão com o Technovation. E quando perguntaram se queria fazer, eu disse logo que sim, porque adoro trabalhar com adolescentes nestas idades, ainda por cima por um motivo tão bom. E por acaso foi uma jornada muito interessante. Tive um grupo de 2 raparigas que se focaram numa app para ajudar a limpar os oceanos e ainda ajudei noutro para lavar os dentes. Portanto, era engraçado como eles viam os problemas e como é que os querem atacar. Achei super importante este processo e a maneira como via-se mesmo que elas ficavam muito entusiasmadas por estarem a fazer elas próprias isto e verem as coisas que pensam e como desenham os problemas, as hipóteses, testam, veem que não dá, voltam. E às vezes, mesmo para nós mentores, para refletirmos, às vezes planeamos muito, tentamos muito e eles só vão e planeamos muito, quer dizer, às vezes passamos demasiado tempo a planear e pouco só a tentar e a falhar e aprender com isso. E achei muito interessante que estas raparigas tentavam e faziam e aprendiam tão rápido com os pequenos erros que iam fazendo e iam mesmo, via-se que aprendiam mesmo muito, é assim que aprendiam. E portanto foi muito bom às vezes ver isso, aprendi muito com elas, por acaso não estava tão à espera de aprender tanto e aconselho muito este processo e acho que vou tentar fazer para o ano. Não sei se há outra coisa que eu devia falar. Se há uma pergunta específica. Vocês podem colocar perguntas aqui para perceber um bocadinho mais, quem tiver questões sobre a experiência de mentor, estejam à vontade. Tanto aqui como quem estiver em casa ou no chat, ou digam que queiram
fazer alguma pergunta? Também achei bom porque elas podem ver que tipo de diferentes opções é que têm na área de tecnologia. Não só ser programador, mas se calhar a parte de dados, ou a parte mesmo de gerir o produto, a parte de design. E quando começou-se a ver mesmo as idades novas, o que é que gostam e haver a possibilidade de explorar isso logo desde o início, mesmo recomendar logo livros ou certas noções que obviamente não vou apresentar tão complexamente ou com um nome em inglês ou whatever, mas, de uma maneira mais simplificada e elas percebem completamente. Portanto, isso foi super interessante. Acho que são projetos como este que me fazem mesmo a diferença, porque se começa mesmo de pequeno a pensar logo assim, a ver, esta pessoa que está aqui, que me está aqui a ajudar, portanto, se ela faz isso, eu também vou ser capaz de fazer, tipo, é óbvio, e cria-se uma confiança nestas idades mais jovens que, mas é ok eu poder ir para a engenharia eletrotécnica, é ok eu querer aprender uma coisa que se calhar pode ser um bocadinho mais dominada pelos homens e se calhar por outra via não tinham esse exemplo. E fazer super normalizar as sociedades. E mesmo meter o bichinho da tecnologia, não é? Ia dizer da programação, mas nem é isso. Foi interessante por acaso, elas também tiveram que ser elas próprias product managers no final e as perguntas que eu ia fazendo e como é que iam solucionar o problema e às vezes iam só fazendo, mas qual era o problema que estávamos a tentar solucionar aqui e voltar ao início. Portanto, tinha que ser um bocado product manager, um bocado designer, portanto, programador e passar usar estes todos os chapéus diferentes. E foi incrível vê-las a fazer isso. Olá, Rita. Não sei se me ouves. Sim, ouço. Queria colocar uma questão. Se tivesses que dar um conselho a futura mentores, que conselhos é que darias para esta jornada que é de participar no Technovation? Assim, algumas dicas. É difícil porque tem que ser um bocadinho, acho que é muito ler o grupo, portanto vai haver grupos de raparigas que vão ser super dependentes e acho que isso pode ser um bocadinho mais difícil, mas, e outras que são super independentes, mas eu acho que é as questões, não tentar fazer por elas, mas perguntar as questões certas e desafiá-las, porque elas vão querer muito mais fazer se sentirem que elas encontraram, portanto, ajudamos a descobrir o problema, mas a solução tem que vir delas, porque só assim é que elas vão conseguir fazer, não pode-se ver, vamos fazer isto, porque assim vai ser como se fosse um trabalho de casa e vão ficar não tão entusiasmadas e também o output não vai ser tão bom. Acho Ou que seja, é orientar mesmo, motivar, mas o trabalho ser feito sim, por cada uma. Mesmo as ideias, não só o trabalho, mas as ideias, como fazer, ser por elas. Certo, é assim que aprendem, evoluem e desenvolvem competências até ligadas a empreendedorismo, não é? Pensar sobre como construir, como criar, antes de partir para a solução. Okay. Obrigada. Nada. Obrigada, eu. Mais alguma questão? Online também não tem? Nada. Rita, muito obrigada por estares aqui hoje connosco, pela tua participação e pelo teu contributo no Technovation. Espero que este ano continues. Eu sei que estás aí muito atarefada, mas espero que consigas, está bem? Sim, porque tu estás-nos a falar de onde? Neste momento eu estou como? Porque a minha empresa sueca, norueguesa e também está nos outros mercados, mas toda a empresa se juntou este fim de semana para a festa em Estocolmo, portanto eu tenho que me preparar para a festa depois do jantar agora. Então, olha, obrigada. Vai lá que eu sei que tu tinhas que ir agora a seguir. Mas eu vou ficar a ouvir, eu só tenho que tirar a câmera. Boa sorte. Obrigada. Obrigada, Rita.
Acho que não consigo passar. Ok. Queres que eu fale? Tá bem. Então, pronto, só para terem uma ideia, aqui neste agradecimento aos mentores, em termos de... Tivemos mentores de várias zonas do país, como podem ver ali, 28 localidades diferentes, 12 distritos. A maior parte deles, assim como a Rita, profissionais de indústrias ligadas às tecnologias, e 35% educadores, depois pais também, e curiosamente tivemos algumas ex-alunas de Technovation a participar como mentoras também. E aqui muito obrigada a todos. Muito bem, e agora avançamos então para a Sandra Martins, que é Marketing and Communication Team Lead na empresa Noesis. Olá, Sandra. Olá a todos, obrigada aqui pelo convite também. Nós assim que soubemos desta iniciativa achámos que seria ótimo podermos participar. Só para vos explicar, para quem ainda não conhece a Noesis é uma consultora tecnológica internacional que oferece soluções para apoiar os seus clientes aqui um bocadinho na área da transformação digital, portanto tudo o que tem a ver com tecnologia. Contamos com escritórios em Portugal, Espanha, Holanda, Brasil, Irlanda, Estados Unidos. E, portanto, a Noesis tem origem portuguesa, mas desde 2020 que integrou o grupo espanhol Altia. Contamos com cerca de 1000 talentos especializados nas áreas de Data Analytics, Enterprise Solutions, Cloud and Security, Quality Management, ou seja, são tudo talentos especializados aqui mais nas áreas das TI. E o que percebemos é que a maioria são homens, portanto, apenas cerca de 30% dos colaboradores na Noesis é que são mulheres. Ainda assim, até estamos um bocadinho acima da média em Portugal e na União Europeia, o que é positivo, e temos vindo a trabalhar para melhorar aqui, para evitar esta disparidade entre géneros. Sentimos que é muito importante desmistificar também que o mundo da tecnologia é muito cinzento, que é difícil tentar descomplicar, por isso mesmo temos vindo aqui a colaborar um pouco com associações como a Girls in Tech, com a Portuguese Women in Tech também, mas aqui em idades mais de estudantes universitárias, ou seja, participando em hackathons, que são maratonas tecnológicas também, e as nossas Women in Tech têm partilhado um bocadinho a sua experiência, como é que foi o seu percurso académico e também qual é que é a sua experiência profissional, o que é que fazem no seu dia-a-dia, também para que elas compreendam exatamente o que é que se faz numa empresa de tecnologia. E também as funções são diversas, portanto, pode-se trabalhar em programação, mas também se pode trabalhar na área de gestão de projetos, em marketing, na parte financeira, human capital, portanto, há aqui uma panóplia de diferentes funções. E tentamos também muito trabalhar esta área, por exemplo, nas nossas redes sociais, mostrar um bocadinho o lado B das nossas pessoas, porque é interessante, porque temos pessoas que são data scientists ou que são developers, mas também dançam breakdance ou ou cantam, temos uma banda também. Portanto, o ambiente é super descontraído e a nossa ideia é mesmo essa, é desmistificar que a tecnologia que é um mundo cinzento e tentar atrair mais raparigas. Percebemos então, também sentimos que se calhar tínhamos que trabalhar também, começar ainda mais cedo, não começar só aqui neste público depois estudantes do ensino secundário ou do ensino superior, mas começar aqui a trabalhar logo desde o início. E então, quando ouvimos falar nesta iniciativa, achámos super interessante, divulgámos internamente, junto às nossas pessoas, primeiro para tentar cativar mentores também, para partilhar a sua experiência e ajudar estas jovens, depois também de referir que a diversidade e a inclusão fazem parte dos nossos valores. Acreditamos que esta diversidade que é super positiva para a empresa, nomeadamente aqui nesta área da tecnologia, temos constantemente que estar a inovar, e se tivermos estas pessoas com diferentes backgrounds culturais, de género, o que seja, acaba por beneficiar imenso a empresa também. Então, conseguimos algumas mentoras e
os nossos talentos, que também já estão aqui um bocadinho já habituados a este nosso espírito, eles próprios também acabaram por ser embaixadores da causa e tentaram convencer as meninas lá de casa também para participar na iniciativa. Conseguimos 2 equipas, que também muito motivadas pelo tema ser o ambiente, portanto organizávamos todas as semanas e todas as semanas havia imensas ideias, para tentar construir o projeto. Depois, outra coisa que acho que ajudou imenso foi o curso que a Noesis patrocinou para as meninas efetuarem portanto, o curso de App Inventor, e pensamos que isso também facilitou e ajudou imenso a elas próprias a também a se entusiasmarem e a se envolverem mais no projeto. E depois foi engraçado ver o crescimento delas também, ter as nossas developers, as nossas mentoras, a falar com elas e a trocarem ideias do que é que mais tecnológico, de uma forma mais tecnológica mesmo, o que é que haviam de fazer para melhorar o projeto, e portanto foi super interessante essa parte também. Em termos de maiores desafios, se calhar nós também, como somos aqui uma tecnológica, as nossas equipas acabam por estar aqui um bocadinho debaixo d'água, temos imensos clientes nacionais e internacionais, e às vezes era um bocadinho complicado aqui conciliar horários, e também com as meninas, que também têm a escola, e às vezes é um bocadinho complicado aqui tentarem, e têm imensas atividades além da escola, e às vezes é um bocadinho complicado conciliar esta situação toda. Mas a grande conquista foi mesmo o feedback das meninas, que se mostraram super entusiasmadas em ter participado neste projeto, que nos disseram que gostariam ainda de investigar, de apostar mais aqui na área da tecnologia, eventualmente apostarem aqui na parte da programação, e isso deixa-nos de coração cheio e contentes por termos apoiado a iniciativa. Bem, obrigada. Alguém tem alguma questão para a Sandra? Online ninguém tem nenhuma questão? Pelos vistos está aqui. Olá, Sandra. Olá. Tenho aqui uma pergunta que vai um pouco na sua experiência a nível empresarial e em tecnologia. Qual é, na sua opinião, é a grande diferença ou a maior diferença que haver maior igualdade de género na área tecnológica poderá dar para o sucesso de uma empresa? É um bocadinho aquilo que eu tinha referido. Nós temos vindo aqui a trabalhar cada vez mais a nossa Employer Value Proposition, ou seja, a forma como a empresa se tem vindo a posicionar, aposta cada vez mais nestes temas da diversidade e da inclusão. Achamos que é super importante que a pessoa, nós temos um mote que é o Always There to be one of a kind, ou seja, a pessoa ser quem verdadeiramente é na empresa, não ter cá reservas, a empresa não existe assim um ambiente muito informal, e nós achamos que isso é muito positivo para ter diferentes ideias, portanto, aqui uma abertura a pessoas com diferentes ideias, diferentes backgrounds, diferentes experiências, diferentes percursos académicos, isso tudo estamos a falar numa empresa em que há várias equipas, diferentes projetos, em que trabalhamos para clientes nacionais, mas também internacionais, e é super importante aqui ter pessoas com diferentes perspectivas. Outra também das formas de fazermos crescer as nossas pessoas é integrá-las então nestes projetos também para que cresçam e sintam que são, mas claro, isto sempre de acordo com as suas perspectivas também de desenvolvimento, as suas expectativas, não é? E também essa própria experiência internacional também acaba por desenvolver todo o seu potencial, e ao mesmo tempo a empresa tem tudo a beneficiar, porque lá está, uma empresa na área da tecnologia tem sempre que estar um bocadinho acima com saber as últimas tecnologias, implementar as novas tecnologias, novos processos. Estamos a falar de uma empresa que tem diversos projetos na área de Data Analytics, de inteligência artificial também, de Cybersecurity. São áreas em que a inovação faz parte todos os dias e, portanto, é muito interessante que haja esta diversidade. Achamos realmente que apostando nesta diversidade é bom para as nossas pessoas, para os nossos clientes, parceiros e para toda a sociedade também. Por isso é que também tentamos ter aqui um papel também, não só de responsabilidade, claro, é a responsabilidade social, mas também a empresa tem tudo a ganhar que se aposte nesta vertente.
Obrigado. Nada, Obrigada, Sandra. nada. Estejam sempre à vontade para fazer perguntas, está bem? Estamos aqui num tom informal, portanto, participem. Pronto, queremos agradecer aos vários parceiros, desde entidades públicas, como câmaras são entidades públicas, como entidades privadas. Queríamos agradecer todo o vosso apoio na edição de 2022 e esperemos que continuem connosco também para 2023 e já iremos ouvir mais alguns parceiros. Obrigada, Sandra. E agora avançamos e temos o primeiro orador presencial. Via agora a Joana Marques, se juntasse a nós, por favor. Joana Marques, que é encarregada de Educação e também professora. Sim. Boa tarde a todos. Portanto, isto para mim foi uma experiência nova, eu não conhecia o projeto, até ter sido contactada, não é? E tentei incentivar uma aluna minha do curso profissional, a única aluna que eu tenho no curso de programação. Ela não disse que não disse logo, eu não sei se estou a falar, se estão a ouvir. Não sei se ela não me disse logo que não, no entanto, falei com estas 3 meninas, uma por acaso é minha filha, não é? Por isso sou encarregada de educação, e elas ficaram muito entusiasmadas e passaram à frente. A minha aluna, entretanto, desistiu, portanto ficou para trás. Este ano estava à espera que viesse uma aluna minha de um curso profissional, não a vi, portanto acho que ela não chegou. Não, entretanto. Pode estar atrasada. Ou então desistiu porque ela vinha sozinha, mas ela estava entusiasmada em participar. Vamos lá ver se sim ou se não. Portanto, isto para mim foi uma coisa nova, como eu disse, para mim e para a mãe da Mariana, para a mãe da Rita, que também está ali atrás. Mas foi bonito, portanto foi um processo. Os pais são importantes porque nós estamos sempre lá, portanto isto nem sempre corre bem. Não correu tudo maravilhosamente bem até ao fim, elas sabem disso. E nós estamos sempre lá, não é? Quando é preciso. Entretanto, ajudámos a não desistirem, porque elas chegaram a um ponto que queriam desistir, só que já tinham feito tanta coisa que era pena, não é? E não são esses os princípios também que queremos transmitir, não é? Quando abraçamos uma coisa, temos que levar até ao fim. Elas deram o melhor delas, não quer dizer que tenha sido o melhor do outro lado, mas de qualquer forma, quando damos o nosso melhor, e pronto, adquiriram competências a nível de conhecimento, a nível de gestão de tempo, aprenderam a gerir muito bem o tempo, porque são boas alunas, além de serem boas alunas, também participam nestas coisas, não é? E gostam de sair bem. Elas não estiveram muito contentes porque não ficou como elas queriam, portanto. Mas ainda bem que continuaram. É tempo de melhorar. Claro, claro. Enquanto professora e colega do mentor do Duarte Matos, que hoje não pode estar presente por motivos profissionais, portanto ele teve um papel fundamental, portanto, na articulação entre as diversas entidades. Sempre que eu tinha alguma dúvida ligava-lhe e falava com ele, não é? E ele esclarecia sempre tudo o que a gente queria, não é? E teve um papel muito importante, acompanhou-os como professor, que ele foi professor delas de TIC, e ajudou em todo este processo, não é? Também tem um papel muito importante. É essencial, diria, exato, principalmente sim, nos momentos em que se pondera desistir, claro, é sempre importante claro. alguém a dar ali um suporte. Claro. Não sei se têm alguma questão a fazer. Alguém quer fazer alguma pergunta online ou presencial? Como professora, portanto, eu também acho que isto é muito bom, encontrar alunos como futura mentora, não sei, não é? Se a minha aluna sempre quiser chegar-se à frente, não é? Eu acho que é muito bom e é isto que ainda nos traz aquela esperança, não é? Porque hoje em dia é muito difícil e estas 3 meninas, eu penso que não é a área delas
preferida, a área das tecnologias. No entanto, eu acho que elas se perceberam ao longo de todo este processo que as tecnologias são uma área transversal a todas as áreas, não é? E por isso, quem sabe? Vamos ver. Acho que tinha ali uma pergunta, certo? Boa tarde. Na realidade tenho duas perguntas. A primeira era a visão como mãe, se também para as pessoas que nos estão a ouvir, se isto exigiu muito tempo dela, se foi fácil conciliar o projeto com a escola, como é que se organizaram? Assim, não foi fácil, não é? E havia alturas em que tivemos que trabalhar muitas horinhas, sábados, domingos, não é? Aliás, elas tiveram uma formação que ocupava o sábado à tarde. Elas tentaram gerir o tempo delas, não é? Eu e as mães gerimos um bocadinho a parte das tarefas, como é que elas iam fazer, o quê e quando, mas elas conseguiram, portanto, acho que qualquer um que queira consegue. É preciso é ter realmente uma gestão de tempo e de tarefas assim muito bem organizado, porque senão... A minha outra pergunta era mais no sentido, era mais dirigida à docente, porque isto obviamente que nos leva a questões de género, não é? Todo este projeto tem por base as questões de género. E as questões das tecnologias estão mais ligadas, se ainda acha que há muito a ideia de que as questões das tecnologias estão mais ligadas aos rapazes e menos às raparigas, se sente que isso já é algo que se está a atenuar, gostava de ouvir um bocadinho a sua... Pois, eu enquanto professora, assim, o que eu noto é que de facto na área das tecnologias temos muitos rapazes e poucas meninas. Tive uma aluna no ano passado, tenho duas este ano, portanto, e à partida vamos tentar que elas cheguem até ao fim. No entanto, não sei, portanto, a nível empresarial não faço ideia, não é? Pelas estatísticas, de facto, há mais rapazes do que raparigas, não é? Mas elas são capazes, não é? Temos é que quebrar um bocadinho esse paradigma, não é? Incentivar, diria, os próprios sim, pais, claro, incentivarem claro. as filhas. Mais Eu alguma tenho aqui também questão? uma pergunta. E tem a ver com o que acabou de dizer na sua experiência também de professora. E é uma opinião só, porque aqui ninguém tem a resposta 100% certa ao que eu vou perguntar. O que, da sua experiência e do que foi vendo ao longo dos anos, de uma, duas, talvez um ano excepcional com 3 raparigas nas áreas tecnológicas, o que é que poderia mudar? O que é que poderíamos todos, enquanto sociedade, fazer para mudar essa situação e começar desde cedo a ter normalmente uma maior igualdade sem termos que estar a fazer o esforço extra? Pois, eu não sei responder a essa pergunta, não é? Não é uma pergunta fácil, não sei responder, é assim, eu como mãe, agora está a perguntar como professora, como mãe, se a minha filha me dissesse que gostava de uma área destas, eu se calhar incentivava a ir. Portanto, não sei se há algum tabu, não faço ideia, por parte de alguns pais, encarregados de educação, mas eu penso que isto está mudando. Quando estive na faculdade, portanto, na área da informática, havia poucas raparigas, mas de facto as raparigas acabavam o curso e os rapazes não. Portanto, não sei se acabavam mais. Ou seja, não é... Elas chegavam ao fim, eles às vezes não é? Nunca é uma questão de poderem ou saberem Exatamente, menos, é talvez até o contrário, mas sim uma questão mais de interesse eu penso que nas sim, áreas. eu penso que vai mais por aí, pelo menos. E eu espero que sim, que seja mais esse motivo do que outro, porque elas são capazes. Claro. Exatamente, sim. Sim. Mais alguma questão? Eu gostava de colocar mais uma questão, que é de que forma é que considera que uma iniciativa como a Technovation influenciou a perspectiva como as jovens participantes em relação à tecnologia e à forma como podem utilizar a tecnologia? Assim, isto é uma experiência realmente, é novo, eu não conhecia o projeto, não sei, já devia existir há alguns anos, não é? Portanto, nós conhecemos este ano e
E foi giro, nós na escola abraçamos logo, a escola mostrou-se logo bastante interessada também neste projeto, portanto, e nós como professoras também. Assim, é evidente, o projeto quer trazer raparigas para a área, não é? Às vezes elas também não querem porque não têm tempo, não é? Eu falo dos cursos profissionais mais em particular, porque eu sou professora da componente técnica e acompanho mais os cursos profissionais. Eles têm uma carga horária muito elevada, não é? Têm de manhã até à noite aulas, até à tarde, até ao fim da tarde com aulas, portanto também eu compreendo que às vezes seja ali um entrave para elas não agarrarem isto. Eu tinha uma menina, não é, que se ia juntar a estas e não quis, não é? Como, entretanto, disse, não tenho tempo, não vou. Eu acho que ela depois se arrependeu um bocadinho, não é? Mas, de qualquer forma, para ela não era fácil e eu entendo perfeitamente que não fosse fácil. Agora, é evidente que um projeto deste tipo quer chamar alunas, não é? Quer chamar meninas. É preciso é que haja mais professores e mais educadores e mais encarregados de educação a incentivar a participação delas. Muito obrigada. Obrigada. Julgo que online também não há nenhuma questão. Temos mais uma questão. Olá, boa tarde. Queria só colocar uma questão ainda, depois provavelmente as nossas alunas terão a oportunidade de falar sobre a experiência delas, mas no seu caso, enquanto mãe que acompanhou diretamente e enquanto professora, o que é que acha que foi diferenciador neste projeto? Foi o empenho? Foi algo que se distinguiu no próprio projeto? Foi a mentoria? O que é que esteve aqui que foi diferente, que levou ou que conseguiu projetá-las para o lugar que elas conseguiram ter destaque nesta iniciativa? Porque algo teve que haver aqui diferente, não é? E nós provavelmente vamos ter a oportunidade de perceber quando elas nos apresentarem o projeto, nós já o conhecemos, mas a versão delas é sempre a perspectiva pessoal. Acho que vai ser muito importante para nós termos a oportunidade de ver, mas na sua perspectiva, o que é que levou a este sucesso? Portanto, nós, enquanto mães, portanto, não estávamos à espera deste sucesso também, não é? Nós fomos passo a passo, fomos vendo que afinal, portanto, eu penso que não foi muito a aplicação em si que teve o sucesso, mas sim a ideia, portanto, elas vão falar sobre isso, não é? Mas desenvolveram uma aplicação que não ficou completa, não ficou finalizada, não é? Mas a ideia delas era desenvolver uma aplicação para... ajudem-me, meninas. Para combater o desperdício alimentar. Portanto, visto que Gondomar é uma zona muito rica em agricultura, muitas pessoas têm campos e cultivam limões, batatas, cebolas, portanto, e há muito desperdício alimentar. Elas decidiram, por que não, criarmos alguma coisa, não é? Que permitisse que estas pessoas pudessem vender os seus excedentes a preços mais justos, produtos mais frescos, que se calhar que nem se encontram no mercado, e penso que foi mais a ideia do que o projeto em si. Penso eu, não sei. Okay. Mais uma questão? Mais. Ou comentar? Boa tarde. Não era para colocar uma questão, no fundo era para complementar o que a Joana estava a partilhar, porque me parece que de facto houve aqui uma conjugação de fatores que facilitou o terem chegado até ao fim e também terem sido bem-sucedidas. Na verdade, o papel dos mentores foi importante, a persistência delas muito suportada pelos pais, porque na verdade nos momentos críticos em que elas não queriam submeter a algo que consideravam que não estava perfeito, elas queriam apresentar um produto perfeito e de facto avançaram o mais que conseguiram. O nosso papel foi de facto incentivá-las a submeter aquilo que tinham conseguido, mas eu penso que o principal, a minha perspectiva, claro, eu acho que o projeto delas tem coerência interna, uma coerência interna que me parece que
terá levado a perceber que elas pensaram no projeto com cabeça, tronco e membros, ou seja, elas fundamentaram muito bem, enquadraram nomeadamente naquilo que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, elas desenvolveram a parte tecnológica, não conseguiram fazer tudo, mas desenvolveram uma boa parte, elas fizeram pesquisa no terreno, portanto, elaboraram uma série de documentos que revelam até elevada competência de articulação interna e, portanto, eu acho que foi mesmo isto, a articulação interna que foi possível conferir ao projeto e que certamente deu a perceber que elas tinham uma ideia clara, sustentada e que, sendo mais desenvolvida, poderia de facto contribuir para fazer a diferença, penso eu. Obrigada. E também porque não encontramos nenhuma aplicação semelhante, não é? É esta. Conseguem ouvir, não é? Sim, e isso de facto é o mais importante e nós sabemos que houve algumas questões depois de implementação técnica mesmo que ainda ficaram por fazer, mas lá está, a ideia sendo bem pensada, sendo ainda para mais terem feito pesquisa no terreno e tudo mais, isso é o mais importante, terem essas fundações, não é? Essas bases, e depois o resto é desenvolvido. Este programa também não é para fazer aqui programadoras, ou não é esse o objetivo. E, aliás, as meninas não sabiam programar, nunca tinham programado, foi a primeira vez. Portanto, vocês criaram um protótipo de algo para mostrar a vossa ideia e que agora pode ser mais desenvolvido com outro tipo também de apoio, mais trabalho no projeto, se vocês quiserem, claro. E podem voltar a submetê-lo também. Sim, muito obrigada. Obrigada. E, de facto, o papel dos pais, das famílias encarregados de educação é essencial, não é? Isso não temos dúvidas nenhumas. Nós vemos quanto mais envolvidos estão, mais a participação e as equipas conseguem avançar e conseguem evoluir. Se puder só avançar. Só para terem também uma ideia aqui de muitas localidades distintas que nós tivemos, equipas e pais, não é? E mães, a maior parte foi em equipas do escalão júnior, portanto dos 12 aos 16, depois dos beginners, 8 ali a 12, e por fim da equipa sénior também já tivemos aqui não tantas participações, mas foi bastante interessante e queríamos muito agradecer-vos e agradecer a todos que participaram enquanto pais e a dar esse apoio, que é essencial, de facto. Muito obrigada. Sim, sem dúvida. Vamos então agora avançar para Susana Fortunato, professora de Tecnologias de Informação e Comunicação, que julgo que já está online. Certo. Certo. Ora, estão-me a ouvir? Sim, sim. Sim. Olá, boa tarde a todos. Então, venho aqui partilhar um bocadinho a minha experiência enquanto professora e também mentora neste projeto. Fui desafiada a formar equipas no ano passado e fazer também um bocadinho o papel de mentora, para além da professora, ser também mentora dessas equipas, juntamente com outros mentores. Isto num contexto curricular. Nós fazemos aulas no curricular em alguns colégios e lançámos o desafio às turmas e também aos professores, nomeadamente professores de gestão de projeto, de cidadania, que de certa forma interligam muito bem neste tipo de projeto. Portanto, podemos pegar num projeto de escola, podemos pegar num projeto de cidadania e trazê-lo até às TIC e tornar isto um projeto escolar. E foi mais ou menos o que aconteceu. Aproveitámos a nossa metodologia EPICODE, da descoberta, missão e depois construção, em que passámos algumas ferramentas práticas da utilização, neste caso do App Inventor, para criar a aplicação e depois de edição de vídeo para fazerem as suas apresentações. E depois pegaram então nos projetos de escola, outros alunos em outro tipo de projetos com os quais se identificavam, e passámos
essa exploração e à criação então de uma app que ajudasse a resolver um problema. E depois foi construir, apresentar e envolver todas as equipas, de certa forma, dos colégios, a participar. No fundo, pegámos naquilo que seria um trabalho comum de sala de aula, o que foi uma vantagem, porque poderíamos utilizar o tempo de aula para participar e executar este projeto, e trazê-lo para o Technovation Growth. Portanto, foi o útil ao agradável. Claro que nem tudo é um mar de rosas, funcionou super bem esta conjugação entre o curricular e o concurso, não é? E o Technovation Girls, mas a gestão de tempo nem sempre é fácil, porque são alunos, estão em épocas de testes, têm outros afazeres, não é? Portanto, às vezes aquilo que não seria possível fazer em aula era pedido para que fizessem depois um bocadinho em fora do horário de escola, e nem sempre era possível, e realmente aqui o tempo é às vezes o nosso maior inimigo, mas no entanto acho que o facto de ser num contexto curricular e poder haver este tempo de aula para os ajudar também foi, por outro lado, benéfico, e fez com que quase todas as equipas conseguissem submeter os seus projetos. E pegando um bocadinho naquilo que estava a ser dito anteriormente, efetivamente eles não ficavam às vezes satisfeitos com aquilo que tinham, porque não conseguiam atempadamente concluir as tarefas, mas aquilo que eu lhes disse é: pensem, isto é um protótipo, lancem, ouçam as opiniões, ouçam as críticas, aceitem-nas e melhorem, porque hoje o que é um projeto é um protótipo, amanhã pode ser um projeto bonito, pode ser um projeto que pode levá-los mais longe, e acho que foi também um bocadinho isso que os motivou a quererem fazer. E o poderem associar as disciplinas de cidadania, os projetos de escola e unir estas variantes todas, fez com que eles se entusiasmassem e quisessem ver mais. Depois, o papel dos mentores exteriores, para além do meu papel enquanto professora e mentora, os externos também foi excelente, porque vinham trazer novas ideias, vinham trazer algumas soluções que às vezes não estavam logo ali à vista, quando haviam alguns problemas ou algum desânimo por não estarem a conseguir atingir o objetivo, ter uma perspectiva de fora ajudou imenso a que elas se sentissem motivadas e que quisessem continuar e que não desistissem e levassem este projeto até ao fim. Portanto, foi super interessante para elas, e o facto de poderem também, mesmo não sendo um projeto de escola, utilizarem temas com os quais se identificassem, e já falámos aí do tema do ambiente, dos oceanos, da comida, houve muitos temas focados nessas áreas, e o facto de sentirmos que os nossos jovens estão atentos a estas problemáticas também, para nós mentores e professores, é satisfatório, e faz com que às vezes o cansaço e todo o stress que o projeto pode envolver nos traga também alguma motivação de ver bolas, afinal elas estão entusiasmadas e vale a pena puxar por elas, e nós sentimos-nos bem com isso. Acho que foi um trabalho de parte a parte, para elas e para nós, e acho que foi muito, muito positivo, e o saldo foi muito positivo, e este ano, vendo equipas concretas a realizarem uma ida a uma semifinal e uma final, e sendo quase que uma coisa palpável, este ano temos todas super entusiasmadas e a perguntar: mas ó professora, quando é que nós vamos começar? É que eu já tive uma ideia e vamos querer fazer. E receber este feedback este ano delas é ótimo, é satisfatório, é empolgante, e já estamos todos aqui com aquele bichinho do bem, vamos lá pegar nisto, vamos lá começar. E realmente é fantástico o feedback que houve, e mesmo também das famílias. Também tivemos alguns pais que quiseram participar como mentores, e acho que isso é realmente também uma mais-valia, termos a família a envolver-se. E aquilo que eu aconselho para quem vai agarrar este ano no projeto e para quem vai se desafiar neste campo
façam tudo antecipadamente, sigam os passos que eles têm lá, que são uma ajuda imenso a seguir aqueles quase tutoriais de como podemos ir avançando e ter as várias fases e ter tudo a tempo e horas, e tentar ter o projeto pronto, pelo menos no planeamento, cerca de 2 semanas antes, para que não haja sobressaltos, para que seja possível realmente entregar estes projetos, e pensar sempre que pode haver um feriado pelo meio que nós não vimos, ou pode haver uma falta por algum motivo, e então ter o projeto um bocadinho antecipado antes dos prazos, acho que é uma mais-valia para não estarmos a correr e a fazer as coisas em cima do joelho, não é? Como se costuma dizer. Portanto, não sermos tão portugueses, que o português gosta de fazer as coisas em cima do joelho, e tentarmos ter isto um bocadinho antecipado, que para nós, mentores, que gostamos de checar tudo e ver se está tudo bem, é bom. E incentivá-las, mesmo que não esteja pronto, entreguem, mostrem aquilo que fizeram, mostrem o vosso esforço, porque mais cedo ou mais tarde vai ser visto, vai ser recompensado, e é um projeto, é um protótipo. E é aceitar aquilo que conseguiram fazer, ouvir, e lá está, este ano agarrar naquilo que fizeram, aquelas que ficaram no ninho, ficaram ali no quase, e melhorar, e fazer então agora um brilharete este ano com o trabalho que já tiveram nos outros anos. Muito bem, obrigada, Susana. Não sei se alguém tem alguma questão a colocar. Online. Temos presencialmente. Olá, Susana. Olá. Tu falaste aqui de inserção, no fundo, do Technovation Girls no sistema de ensino, certo? Foi a experiência que tiveste e trabalhaste enquanto professora, enquanto mentora, enquanto coordenadora de pais que também foram eles mentores. Da tua experiência, e foi a primeira que houve este ano, de que forma é que o que é que poderia ser feito para que o Technovation pudesse entrar de uma forma natural em mais escolas? Ou seja, coisas que tivesse aprendido este ano que pudessem facilitar essa inserção. Eu acho que é exatamente aquilo que eu tinha dito, o facto de poder ser um projeto de escola, podermos envolver outras disciplinas como cidadania, gestão de projetos, que muitas escolas o têm, poder pegar nesses temas, pegar nessas disciplinas e tornarmos isto não apenas um projeto de escola, mas sim um projeto internacional. Acho que essa é a melhor forma de até motivar as alunas a participarem e a quererem fazer mais e serem melhores. Portanto, acho que é toda uma mais-valia podermos pegar nos professores dessas disciplinas, dessas áreas, e trazê-los para o projeto. Acho que é a forma mais simples e mais eficaz de, nas escolas, poderem concretizar este projeto. Muito bem, obrigada. Mais alguém tem alguma questão? Acho que não. Obrigada, Susana. Nada, obrigada eu. Muito obrigada, Susana. E vimos aqui um trabalho incrível também de integração do projeto dentro do contexto curricular. Só para terem uma ideia. Ok. Só para terem uma ideia, como vos tinha dito, de facto, muitos estabelecimentos de ensino que participaram este ano, e queremos ainda mais, e de forma ainda mais abrangente, com turmas inteiras a participar, e foi curioso saber que cerca de metade das participações souberam do programa através dos seus professores. Portanto, acho que isto é relevante, e queremos agradecer. Obrigado escolas, obrigado professores por terem participado, e contamos convosco também este ano, nesta próxima edição. Muito bem, e avançamos então para a próxima convidada, Luísa Ribeiro Lopes, coordenadora-geral do programa INCOL 2030. Julgo que também já está online. Sim, estão a ouvir-me? Sim, obrigada.
Olá, boa tarde a todas e a todos. Obrigada, antes de mais, pelo convite que me fizeram para poder falar um bocadinho sobre um tema que para mim é tão importante. Obrigada em especial à Ana e ao Pedro, que me desafiaram para poder acompanhar-vos aqui hoje. Dar os parabéns a todos os projetos, os que venceram e os que não venceram, acho que são todos vencedores. Só pelo facto de termos mulheres a trabalhar na tecnologia já temos que nos sentir todos vencedores, especialmente a quem venceu, claro, e que irá receber essa distinção. Também estou impressionada com os números que acabámos de ver, com o facto de termos tantas escolas, termos 51 localidades, tantos distritos pelo país fora, incluindo os Açores, que também participaram, que é ótimo. E o facto de termos crianças mais pequeninas, dos 8 aos 12 anos, também a trabalhar nestes projetos, acho que temos que estar todos contentes. Eu vou fazer aqui, falar assim só 2 ou 3 minutinhos. O InCode 2030, penso que sabem o que é uma iniciativa do Governo para o desenvolvimento das competências digitais, que atravessa desde a infância até aos mais velhos, aqueles que estão excluídos do digital porque têm mais de 65 anos. O primeiro eixo é precisamente a educação, depois passando pela formação e pela qualificação profissional, pela inclusão daqueles que estão excluídos do digital, a maior parte das vezes pela idade que já têm, porque não nasceram no mundo digital e tiveram que migrar, e muitos deles ainda não o conseguiram fazer, e depois a qualificação mais avançada e a inovação, que são tão necessárias para o desenvolvimento destas competências digitais. Dito isto, todos estes eixos têm algo em comum, que é a transversalização da questão de género. Isto porquê? Porque nós sabemos, existem números que nos dizem que tudo o que é áreas TIC, mesmo as áreas STEAM, mas sobretudo as áreas mais tecnológicas, das engenharias tecnológicas, são áreas que não são escolhidas normalmente pelas raparigas. Nós temos um déficit muito grande de raparigas a estudar nas áreas tecnológicas, nomeadamente nas engenharias mais tecnológicas. O mesmo não se passa, por exemplo, se formos para a engenharia biomédica ou a engenharia química, mas nas engenharias de informática, eletrotecnia, engenharia de computação, nós temos um déficit muito grande, estamos à volta dos 14% de raparigas, o que significa que depois isto tem um impacto grande no mercado de trabalho, também é tipicamente masculinizado nesta área. Porque é que isto é preocupante e é tão importante termos programas como este, o Technovation Girls, mas temos outros específicos, como o caso das Engenheiras por um Dia, que também conhecem bem certamente, e que aliás é uma das entidades parceiras deste programa. Isto é tão importante, em primeiro lugar, porque a tecnologia só por si não vale nada, tem que ser dirigida tendo em conta as pessoas. E as pessoas são raparigas e rapazes, são mulheres e são homens. Portanto, não deve haver aqui uma diferença, porque ela não existe à partida quando nascemos. Nós, quando nascemos, temos exatamente as mesmas capacidades, o nosso cérebro está exatamente moldado da mesma forma, com jeito para determinadas áreas mais tecnológicas ou determinadas áreas mais de cuidado. A questão é que depois nós somos expostos a estereótipos, desde muito pequeninos, que nos fazem desenvolver uma parte do cérebro que está mais, que se costuma dizer que as raparigas têm mais jeito para as humanidades e para as áreas de cuidado, e os rapazes têm mais jeito para as áreas tecnológicas. Isto acaba depois por ser verdade, porque o nosso cérebro é plástico e socializa-se tendo em conta aquilo a que nós somos expostos. E na realidade as raparigas não são expostas da mesma forma à tecnologia que os rapazes são desde pequeninos. E por isso é tão importante nós termos programas como estes, que começam desde pequeninas a ser expostas à tecnologia para fazer com que não existam profissões de rapazes nem profissões de raparigas, todas as profissões são para ambos. E, portanto, as raparigas devem saber que podem ser aquilo que quiserem. Se quiserem ser cuidadoras, podem ser, mas se quiserem as áreas tecnológicas, devem e podem
enverdar por estas áreas, porque as suas capacidades são exatamente as mesmas, e isto é que é importante que elas saibam. E por isso é tão importante haver programas como este e haver políticas públicas que estejam atentas a esta questão, porque nós não podemos excluir metade da população num desígnio que é tão importante, que é termos profissionais qualificados nesta área. Nós temos qualquer coisa como 80 a 100 mil postos de trabalho por preencher só em Portugal nestas áreas, e se nós estamos a excluir metade da população porque não foram para as áreas tecnológicas ou porque não se requalificaram nestas áreas, nós estamos a perder o comboio. Nós, Portugal, mas nós, Europa, nós, o mundo. Este programa nasceu nos Estados Unidos, não foi por acaso, porque nos Estados Unidos acontece exatamente o mesmo problema. As raparigas também não escolhem as áreas tecnológicas, a Europa também. Foi lançada no início deste ano a Bússola Digital Europeia, em que um dos principais princípios orientadores é precisamente a inclusão de género nas áreas tecnológicas, e porque estamos todos conscientes que esta questão é tão importante. Por isso, dito isto, fica à vossa disposição para as questões que me entenderem colocar, e dar mais uma vez os parabéns, porque são projetos destes muito específicos e orientados a esta questão que vão fazer a diferença e que vão permitir que Portugal continue a avançar nesta matéria. Nós, este ano, pela primeira vez, o único indicador do índice de digitalização da economia e da sociedade em termos europeus em que nós ultrapassámos a média europeia foi no número de raparigas no emprego TIC, que é de 22% contra 19% na União Europeia em termos médios. Portanto, temos que ficar contentes e temos que continuar a avançar, a dar estes passos. Muito obrigada. Não sei se alguém aqui tem alguma questão a colocar. Ou em casa também. Há uma questão. Olá, Luísa. Olá. Aqui o Pedro. Nós falámos há alguns dias sobre esta temática e até fomos um pouco além sobre qual é o impacto que a não existência, ou seja, não é só uma questão de haver, porque tem que haver metade mulheres, metade homens nas áreas tecnológicas. Se olharmos a uma geração à frente, quais é que são os impactos que não ter suficientes mulheres e o perfil mais feminino dentro das tecnologias pode fazer à vida de todos nós daqui a 20 anos. Gostaria de elaborar um pouco sobre este tema? Sim, sabe que eu não me desafiem se eu fico a estar toda a falar sobre estas coisas, mas nós falámos um bocadinho há uns dias e na realidade, se nós olharmos para a forma como a tecnologia hoje está presente nas nossas vidas, desde de tudo, as máquinas que nós temos em casa, o carro que nós conduzimos, o dia-a-dia nas cidades, as chamadas smart cities, o acesso que nós temos aos vários programas de televisão, às Netflixes da vida e aos YouTubes, etc. Nós sabemos, e o acesso à internet e às plataformas que utilizamos, sabemos que hoje nós já estamos perante algoritmos de inteligência artificial e dispositivos chamados IoTs, a internet das coisas hoje, que estão a ser programados por homens brancos. Portanto, nós precisamos de diversidade em tudo o que está a ser feito, porque dentro de alguns anos nós vamos ter algoritmos que foram pensados sem a devida diversidade, porque o nosso mundo é diverso. O nosso mundo tem mulheres e homens, raparigas e rapazes, tem várias etnias, tem pessoas com deficiência, tem pessoas chamadas normais, mas que não são pessoas que felizmente nasceram sem qualquer tipo de deficiência. Tem pessoas que nasceram nos países desenvolvidos e pessoas que nasceram noutros países que tiveram que migrar. Portanto, nós somos um mundo muito diverso. E a tecnologia tem que ter esta diversidade para fazer replicar
tudo aquilo que nós pensamos e sentimos. Se nós não tivermos diversidade na tecnologia, nós vamos viver num mundo que foi pensado por quem está hoje na tecnologia, que são basicamente homens brancos. E isso é preocupante. Temos que fazer alguma coisa agora. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Parece que não. Muito obrigada. Obrigada eu. Vamos então agora Obrigada, dar Luísa. continuidade e agora passamos a mais um momento presencial. Luís Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal de Gondomar e também vereador da Educação. Pode chegar, por favor. Então, muito boa tarde a todos. Viva! Então, o que esperam da minha parte? Eu posso dizer 2 ou 3 coisas acerca disto, o que me ocorreu. A minha formação é realmente das humanidades, ocorreu-me os primeiros contactos que tive com a tecnologia. E tive realmente contactos com a tecnologia desde muito jovem, quer com os primeiros microcomputadores que surgiram na década de 80, ou melhor, surgiram vendidos para o grande público na década de 80, quer com a internet. Eu lembro-me perfeitamente de ter um modem a 33 KB que se ligava à linha telefónica, isto na década de 90, no início da década de 90. Para quem se recorda, dessa altura, os principais apontadores eram o Alta Vista e o Yahoo, que entretanto foi mudando, e portanto, o Google não existia. A Google é uma empresa muito mais recente. Eu realmente tive contacto e estava a lembrar-me das crianças, das meninas, e realmente as meninas não tinham esse contacto. Eu não tenho explicação para isso, mas o contacto delas realmente, eu não sei porquê, eu normalmente estava realmente com meninos quando brincávamos com computadores, e não tenho explicação nenhuma para isso. Este projeto, eu acho que é um projeto com enormes virtudes. Como já aqui foi dito, realmente nós não podemos fugir às tecnologias nas próximas décadas. A nossa vida, do princípio ao fim do dia, já passa, sem darmos conta, já passa pela tecnologia. Isso vai intensificar-se de uma forma incrível. Portanto, acho que projetos como este são fundamentais. Em Gondomar nós temos outros projetos que promovem também a proximidade dos nossos jovens às áreas tecnológicas. E, portanto, acho que isso é realmente fundamental. E depois, eu julgo que também, imagino que já tenham falado aqui do acrónimo STEAM, as ciências, as matemáticas, as engenharias e as artes. É fundamental não esquecermos as artes nesta mistura, porque as artes, além de tudo mais, promovem o lado criativo dos jovens. Outro dia também numa conferência onde tivemos a oportunidade de falar sobre este tema, eu acho que é muito importante podermos explicar aos mais novos que o lado criativo é fundamental e também explicar-lhes que o erro é normal. É normal errarmos. E acho que projetos como este, onde o erro não tem consequências sérias para eles, eu acho que pode ser uma ajuda muito grande a que eles compreendam que também através do erro vão progredir. Ou, aliás, podia arriscar que fundamentalmente através do erro vão progredir. E eu acho que isso também é muito importante. Pronto, de resto também queria dizer que estou muito feliz por termos uma equipa que foi à final mundial. Eu acho que isso deve ser um orgulho enorme, quer para o agrupamento, está ali a professora Fátima, quer para o agrupamento, quer para todos os professores que ajudaram no projeto e para as jovens que estão aqui, que o lideraram e construíram, e para as respectivas famílias, que também terão uma parte importante nisto tudo.
quanto às questões de género, é engraçado, o meu filho tirou um curso de engenharia recentemente aqui na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Metade da turma eram meninas, aquilo estava dividido e eu também fiquei um pouco surpreendido. E eu sei que os números não são esses, mas no curso dele isso acontece já. É um curso recente, também é um curso desses mais conhecidos. Metade dos alunos está dividido praticamente a meio, não é exatamente a meio, mas já temos muitas meninas também nestes cursos mais ligados à tecnologia e às engenharias. Agora, não tenho dúvidas que é preciso fazermos um esforço muito grande até equilibrarmos, até que esta questão seja mais equilibrada. Eu acho que devemos fazê-lo sobretudo porque os dois géneros complementam-se, não são iguais, eu acho que são diferentes, complementam-se cada um com as suas virtudes. Nós não podemos desperdiçar as virtudes de qualquer um dos géneros. Eu prefiro pensar assim. E obviamente acho que devemos esforçar-nos para que ambos os géneros tenham as mesmas oportunidades. E no que diz respeito à tecnologia, como comecei por dizer, eu acho que não há uma explicação para as meninas estarem mais afastadas. Não sei, se calhar têm outra tendência. Eu acho que é mais isso. E o que é preciso é demonstrarmos que realmente não há barreiras nenhumas. E se calhar também encontram também prazer e satisfação e a felicidade junto das tecnologias. E é isso que acho que é preciso promovermos. Portanto, a parte do município de Gondomar vai continuar a abraçar projetos como este e vai continuar a abraçar cada vez mais, sem descurar outras estratégias e outras matérias que também precisam de ser sublinhadas, mas esta área é óbvio que tem de ser estratégica nas próximas décadas. Muito obrigada. Ora bem, muito bem. Eu tenho aqui as meninas, portanto, Joana Magalhães, Mariana Rocha e Rita Santos. É isso. Então, boa tarde a todos. Nós somos a equipa Solvers. Eu sou a Rita. Eu sou a Mariana. E eu sou a Joana. E nós somos alunos da Escola Secundária de Gondomar. Nós viemos aqui hoje para vos falar um pouco sobre a nossa experiência na última edição do Technovation Girls e do projeto que nós tivemos vindo a desenvolver durante estes tempos. Então, nós descobrimos este programa através da nossa escola, que divulgou o projeto. Então, nós achamos que seria divertido e que seria uma boa oportunidade para aprendermos coisas novas e desenvolvermos estas competências que nós desenvolvemos todos os dias. Então, criamos esta equipa e inscrevemos-nos. A primeira coisa que fizemos em relação a este programa foi começar a ir a sessões de formação da MP Inventor, dinamizadas pela Epicode e patrocinadas pela Câmara Municipal de Gondomar. Aí desenvolvemos a nossa ideia e aprendemos os básicos de funcionamento do App Inventor para podermos desenvolver lá a nossa aplicação.
mais próximo da data de entrega, começamos a trabalhar na parte de programação da aplicação e percebemos a quantidade de coisas que teríamos de fazer ainda. O pitch, tínhamos de fazer uma demonstração da aplicação, um plano de adoção e acabar a programação da aplicação. E a partir daí foram tardes inteiras a trabalhar, depois da escola, a escrever textos, a trabalhar na programação, gravar, e chegamos a pensar em desistir, não achávamos que fôssemos conseguir chegar ao final, mas os nossos pais e mentor incentivaram-nos a continuar, portanto continuamos e com o que sabemos agora ainda bem que continuamos. Pronto, conseguimos terminar tudo pouco tempo antes do prazo, mas conseguimos e entregamos tudo a tempo. E não estávamos à espera de muito, visto que tínhamos feito as coisas um pouco em cima da hora e não achávamos que estivessem muito bem, mas ficamos muito surpreendidas quando soubemos que tínhamos passado à semifinal, juntamente com mais 4 equipas portuguesas, e depois descobrimos também que só podíamos esperar pelo júri e tivemos de esperar pela segunda avaliação do júri para sabermos se íamos passar à final. Então, um dia, mandaram-nos e-mail a informar que tínhamos passado à final e nós não conseguíamos acreditar. E ainda por cima, quando soubemos que éramos a primeira equipa portuguesa a chegar à final, ficamos muito contentes, ficamos logo muito motivadas e por representar Portugal nesta fase. Por causa disso tivemos de fazer um pitch em direto por videochamada para o júri, que foi diferente do pitch que tínhamos feito anteriormente, que tinha sido em vídeo. E fizemos o pitch, recebemos o feedback dos júris, que foi bastante positivo, e depois não conseguimos esperar até chegar o dia dos resultados, só queríamos saber como é que tinha corrido. Nesse dia tivemos também, participámos no evento para finalistas e vencedores regionais. Nesse evento nós podemos contactar com as outras participantes dos outros países, perceber mais sobre a cultura e sobre as aplicações desenvolvidas pelos outros participantes e também falar um pouco da nossa e representar Portugal. Acabamos por não ficar em primeiro, mas ficámos nos 5 finalistas, o que já é ótimo. Não estávamos mesmo à espera quando começamos este caminho. E foi um caminho que exigiu muito trabalho, muita dedicação, muito tempo, mas valeu muito a pena. Ficamos muito orgulhosos do nosso trabalho e aprendemos várias coisas como trabalho em equipa, desenvolvemos capacidades de gestão de tempo, que foi muito, muito importante, principalmente para gerir com a escola e compatibilizar tudo, mas acabou por correr tudo bem, ficamos muito felizes com o resultado. Agora vamos falar sobre a nossa aplicação, um bocadinho para dar para perceber melhor com o que é que nós concorremos. Então, nós começamos por dizer que os resíduos alimentares fazem parte da Agenda das Nações Unidas para 2030, relativa ao consumo e às produções sustentáveis. Além disso, são um problema que afeta toda a cadeia de abastecimento alimentar e tem, por isso, elevados custos, tanto sociais, económicos e ambientais, uma vez que toneladas de alimentos são perdidas e desperdiçadas antes de sequer chegar ao consumidor. Assim, ao comprarmos produtos sazonais diretamente ao agricultor, permitimos obter um preço justo para a sua colheita e reduzir a pegada de dióxido de carbono que o transporte desnecessário ia produzir. De acordo com os valores estimados por várias organizações nacionais e internacionais, em Portugal, cerca de 17% dos alimentos produzidos são desperdiçados, o que representa 1 milhão de toneladas ao longo do ano. Ao nível da União Europeia, são cerca de 89 milhões de toneladas de alimentos, o que corresponde a cerca de 20% dos alimentos produzidos.
e a nível mundial são desperdiçados cerca de 1/3 dos alimentos produzidos anualmente. Então, nós sendo de Gondomar, que é uma cidade muito rica na agricultura, tivemos vindo a notar que várias pessoas produziam, por exemplo, tinham árvores em casa de frutos e isso, e eles não conseguiam vender os seus produtos, então eles pegavam e davam a amigos, a vizinhos, a conhecidos, mas mesmo assim grande parte dos produtos ainda eram desperdiçados. Então nós pensamos, por que não criarmos uma aplicação que pusesse fim ao desperdício alimentar? Na investigação que nós realizamos sobre aplicações desse tipo, não encontramos muitas porque não ofereciam a possibilidade dos agricultores venderem os seus produtos diretamente ao consumidor. A única que se encaixava mais ou menos com a ideia que nós tínhamos era a CropSwap. A nossa aplicação Buy Local for Sustainable Farming visa contribuir para uma melhoria nas comunidades locais e para uma sociedade mais sustentável e equitativa, favorecendo a produção e consumos locais de produtos mais amigos do ambiente, bem como a promoção de trocas comerciais mais diretas e justas. Na construção da nossa aplicação, nós procuramos essencialmente que esta funcionasse como uma plataforma de comunicação entre consumidores e produtores locais e tivesse uma base de funcionamento muito minimalista para permitir um acesso bem-sucedido a todos. Por conseguinte, nós queríamos que a app tivesse uma área com informações sobre os produtos disponíveis e os seus respectivos produtores, uma funcionalidade de pesquisa por produto e produtor e um chat para perguntas aos produtores, encomendas e articulação direta para recolher os produtos. Nós acreditamos que a nossa aplicação, uma aplicação que tivesse este tipo de características, poderia contribuir para resolver o problema identificado através da transformação positiva das comunidades locais, uma vez que poderia garantir uma produção ajustada às necessidades, a redução do tempo e custo de transporte e o pagamento de um valor mais justo aos produtores. Para obter feedback dos produtores, nós deslocamos a um mercado local orgânico, onde apresentamos o nosso projeto e perguntamos sobre sugestões e comentários. Todas as pessoas contactadas disseram que não tinham ideia de nenhuma aplicação assim, então acharam a ideia muito boa. Como principais vantagens, mencionaram o acesso a produtos genuinamente frescos, o acesso a uma maior diversidade de produtos, alguns dos quais não são encontrados no supermercado, e produtos mais justos para todos. Como funcionalidades importantes, mencionaram um canal de chat, a identificação do produto de cada produtor disponível e a disponibilidade de perfil dos produtores. Como esses aspectos referidos já estavam nas nossas ideias, reforçaram a sua importância. Em termos de desenvolvimentos futuros do projeto que nós desenvolvemos, nós achamos que será necessário desenvolver a funcionalidade de um canal de chat e de divulgar a nossa aplicação nas redes sociais, por correio eletrónico às câmaras municipais e às associações de produtores. E obrigada pelo vosso interesse e pela vossa atenção. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Presenciais ou online? Em casa ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém quer colocar nenhuma questão a estas meninas? Então, aqui uma perguntinha. Já passaram alguns meses desde que fizeram a vossa aplicação e a vossa ideia de aplicação.
se hoje fossem fazer outra vez, se começassem tudo outra vez de novo, o que é que fariam de diferente? Bem, nós temos pensado bastante nisso e chegamos à conclusão que uma das coisas principais que nós faríamos diferente era começar a trabalhar logo do início e não deixar acumular tudo, porque depois fica muita coisa e parece muito mais do que realmente é. Basicamente era isso, porque em geral acho que de resto teria corrido tudo muito melhor mudando isso. E se calhar organizar também melhor o que é que tínhamos de fazer para ser mais fácil. Já agora, se eu bem me recordo, quando vocês fizeram o pitch internacional, não foi em português, pois não? Não. Tiveram que fazer em inglês. Como é que foi a experiência de... Não é só saber falar em inglês, é fazer um pitch em inglês para pessoas que não são portuguesas. Pois foi complicado. Quando nós soubemos que tinha de ser em inglês, ficamos logo preocupadas. Será que nos vão perceber? Tivemos a rever o texto muitas vezes. Estávamos com medo de não conseguir pronunciar as palavras direito ou de estarmos a dizer as palavras erradas. Mas acabou por ser mais fácil do que nós achávamos. E até saiu bastante facilmente. Nós sabíamos o que tínhamos de dizer. E sendo em português ou em inglês, depois de treinar tanto e de termos as ideias, nós conseguimos transmitir. Até pedimos a uma professora de inglês da escola para nos ajudar a ver algumas palavras mais difíceis e assim. Então e agora, para o próximo ano? Já estão a pensar como é que vão melhorar? Nós já temos trabalhado mais na aplicação, temos tentado melhorar alguns aspectos, algumas dificuldades que tivemos, por exemplo, base de dados. Tivemos problemas com as bases de dados necessárias para, por exemplo, o login, mas temos trabalhado nisso e estamos a conseguir avançar na aplicação e esperamos conseguir que um dia ela seja totalmente funcional e que possa ser posta no mercado, por assim dizer, para atualização geral. Temos então uma questão online. Ter participado neste projeto mudou a percepção que tinham sobre a área tecnológica e se veem um futuro profissional nessa área? Eu diria que mudou, pelo menos em relação a mim, porque parecia uma área mais complicada, muito um bicho de 7 cabeças, por assim dizer, mas depois de ter este contacto e de termos ajuda de profissionais e assim, percebi que não era tão complicado e é interessante, é uma área até bastante interessante, que se calhar no futuro até me via a fazer. E também que é uma área muito vasta, tanto pode ser tecnologia em termos de programação, houve projetos que foram em termos de inteligência artificial, portanto é uma área muito vasta, com várias possibilidades e eu acho que é uma área que deveria merecer mais reconhecimento por parte das pessoas que provavelmente não sabem muito bem em que é que consiste. E este projeto ajuda um pouco nisso. Muito bem. Então, e quais os conselhos que dariam para as equipas e edições futuras do Technovation? Pode dar um conselho cada uma. Para organizarem o tempo, porque nós deixamos a maior parte das coisas para fazer para o último da hora. Nós chegámos a um ponto em que nós já só queríamos desistir, tipo pegar na aplicação e deixar para o ano seguinte, para nós acabarmos no ano seguinte. Felizmente não deixámos, mas eu acho que o principal conselho é para organizar o tempo e para começar a fazer as coisas antes, para não deixar para o último. E saber trabalhar em equipa também é importante. Bom, não há mais ninguém que queira colocar nenhuma pergunta? Muito bem, obrigada então pela vossa apresentação. Passo, senhor. Só um momento que, pronto, o município gostava de entregar aqui umas pequenas lembranças, mas eu também aproveito para dizer
duas coisas. Uma é que eu acho que esse projeto pode ser aproveitado como uma espécie de projeto piloto pelo município. Eu vou procurar juntar aqui, se calhar, outros pelouros que possam ajudar na área da vossa ideia, daquilo que montaram. Portanto, acho que isso não devemos perder o vosso trabalho ou deixar que ele se perca. A minha proposta que vos faço é isso, vamos montar aqui um projeto piloto e ver o que resulta daí. Eu gostava de dizer o seguinte, nós temos realmente jovens brilhantes, temos de compreender que lá fora está um sol radioso hoje, nem tudo é mau. Quando ouvimos estas três jovens dizer o que acabaram de dizer, nem tudo é mau. Nós temos jovens brilhantes nas nossas escolas, temos ótimos professores e temos bons projetos. Portanto, temos de procurar o lado positivo das coisas. E temos de estar muito orgulhosos do trabalho que estas jovens fizeram. Eu, como disse há pouco, tenho um filho das áreas das engenharias, eu não percebo nada de engenharia, mas às vezes ouço, e ele chegou a trabalhar num projeto ligado à logística e que tinha problemas parecidos com estes que estas jovens aqui nos colocaram. Portanto, eu acho que realmente este tipo de iniciativas têm virtudes muito grandes, muito grandes. Elas próprias reconheceram que aprenderam imenso com esta atividade que promoveram. Portanto, é fundamental continuarmos a apoiar este tipo de iniciativas e estarmos ao lado deles e delas. Neste caso estamos a falar de meninas, temos de estar ao lado delas sempre. Pronto, esta mensagem que lhes queria transmitir. Gondomar está mesmo muito orgulhoso daquilo que fizeram. Está bem? Eu vou só deixar-vos aqui umas pequenas lembranças, se me permitem, com licença. Parabéns, está bem? Obrigado. Então, estamos quase no final. O meu nome é Pedro Teixeira, eu sou o fundador da Happy Code Portugal e a verdade é que quando pensamos em trazer o Technovation Girls para Portugal e fazê-lo de uma forma abrangente, nunca pensámos que tivesse no primeiro ano, ainda estamos a aprender na verdade, tanto sucesso. Estamos aqui 2 homens e 2 mulheres e há uma coisa que eu queria dizer. Este movimento, isto não é um evento, é um movimento de alteração estrutural a nível desta igualdade de género numa área específica, ela deve ser feita e deve ser liderada por mulheres, mas não pode também ser feita sem os homens a apoiar. E temos aqui 2 que estamos aqui a apoiar, mas precisamos de muitos mais homens também a apoiar. Professores, pais, todos os homens também devem apoiar neste esforço. Eu quase que seria provocatório dizer que o nosso objetivo com o Technovation Girls
é que este deixe de ser necessário um dia. Que daqui a 5, 10, 20 anos, ninguém pense que será necessário haver um Technovation Girls, porque já não é necessário, já existe uma igualdade, já é natural que isto exista. Hoje ainda é necessário, e ainda bem que existem estes projetos para que tenhamos aqui também projetos tão bons. Eu não sei se vocês têm a noção, vocês ainda são novinhas. Eu não sou da área de tecnologia, sou da área de gestão de empresas. Aquilo que vocês fizeram é aquilo que se aprende já nas universidades, das melhores universidades a nível de gestão e de MBAs. Ou seja, parece fácil quando se faz, mas aquilo que vocês aplicaram é matéria de universidade, é aquilo que se ensina nas melhores universidades do país. Portanto, quando estiverem a pensar que foi difícil, lembrem-se sempre que alunos muito mais velhos do que vocês estão a aprender isso e estão com dificuldades para aprender isso. Vocês já aplicaram na prática. É algo mesmo extraordinário. Para terminar, não sei se iríamos mostrar agora os slides também, porque há aqui alguns números muito rápidos. O número de participantes deste ano, portuguesas, no Technovation Girls, representou cerca de 3% das participantes mundiais. Mas, para além disso, todas as semifinalistas, incluindo as Solvers, vão ganhar um prémio especial. É um prémio que vos ajudará também a dar um salto e que também se interliga com o projeto aqui anunciado pelo Vice-Presidente vamos oferecer a todas um Bootcamp Technovation, que é um bootcamp que não é só de programação. Tem programação, tem empreendedorismo e também tem comunicação, como viram, que é essencial. Às vezes, uma boa ideia, muito bem comunicada, passa à frente de todas as outras. Uma excelente ideia, não tão bem comunicada, não convence tantas pessoas. A comunicação, os soft skills, as artes que falámos aqui, são também essenciais. Okay? Estamos agora já a ver. Muito bem. Eu já falei sobre tudo isto também. E é só aqui um pouco também dar aqui um ênfase a quem? A todas as semifinalistas. Nós falamos aqui muito de quem chegou à final, porque é a única, é a primeira equipa portuguesa a chegar à final mundial em 15 anos. Mas também tivemos 5 semifinalistas. De todas, aqui é importante dizer, semifinalistas de muitas regiões do país, ou seja, de norte a sul do país, tivemos em todas as divisões, em todas as idades. Isto é que eu acho assim, ser 5, 6, não é isso que é importante, mas é o ser abrangente a nível nacional. Nós tivemos na divisão Beginner, é dos 8 aos 12 anos, são pequeninas, mal sabem ainda usar um computador e estão já a criar aplicações. Tivemos as Coder Girls do Algarve, vieram de Lagoa e criaram uma aplicação que é o Pathfinder. Ok, está aí a aparecer os vídeos, não. E também tivemos vindas de Braga, uma bem do norte, uma bem no sul, as do Big Idea que criaram o projeto Save the Planet, ok? Todas elas usaram, como vocês também, o App Inventor, que no fundo é uma aplicação que permite programar outras aplicações de uma forma até relativamente simples, não é? Vocês não têm que estar a escrever o código, a ter as chavetas, as aspas, etc., que essa é a coisa mais complicada, mas têm os comandos já pré-definidos, mas têm que saber a lógica para que a aplicação faça aquilo que vocês pretendem. Depois, na divisão, não está a aparecer, na divisão Júnior, pronto, estão cá as Solvers, obviamente, mas também estão as Peacemakers, que vieram do Colégio Oriente, de Lisboa, e que criaram a aplicação Stimulus. Okay? Pronto, também aqui elas chegaram só à meia final, aí vocês chegaram um passo à frente, e depois, a nível também tivemos aqui uma participação, onde é que está? Na divisão sénior, o nome até é giro, Cabeleireilas. E vieram das Caldas da Rainha e criaram a aplicação Second Life. Todas as aplicações tiveram o mesmo processo. No caso da divisão sénior, há um modelo de negócio é um pouco mais complexo do que nas divisões anteriores, porque também já são dos 15 aos 18 anos, mas lá está, é aquele tipo de desenvolvimento que vai um pouco além, é preciso fazer já muito mais trabalho de campo nessas idades,
Mas vocês agora já estão quase na divisão sénior, não é? Já passou mais um ano, já estão noutra divisão. Muito bem. Para vos dizer, o Bootcamp Technovation que vamos oferecer vai ser, depois vamos falar convosco mais em concreto, para começar em janeiro, será tecnologia, empreendedorismo, muito mais profundo do que tiveram até agora, e comunicação, que é a parte também que vocês viram que é essencial. Idealmente em inglês. Atenção, o curso poderá ser dado em inglês também, que é uma área que vocês viram que é difícil, não é? Mas depois quando fizeram, até acharam que não era assim tão complicado, não é? Muito bem. Só aqui para, por último, agradecer a todas as alunas com projetos complexos. A lista é enorme, eu não vou ler todas, são muitas. Dizer também que se conseguirmos ter esta noção todas, que às vezes não é o projeto ideal, o projeto perfeito que deve ser enviado, mas o projeto que está suficientemente bom, não tem que estar perfeito, depois pode-se melhorar, deve-se enviar, deve-se, no fundo, propor para concurso. Às vezes não precisamos da perfeição, precisamos sim de fazer, de implementar, depois de aprender e melhorar. E isto está nas bases do que são as startups hoje em dia. Nenhuma startup começa com tudo certinho. Todas elas têm erros e mais erros e mais erros. Começam sim com algo que seja suficientemente bom e depois vão melhorando. Tá bom? Pronto, muitos parabéns a todas. Eu ia passar aqui agora a palavra à Ana. Obrigada, Pedro. Isto são só os nomes de quem completou, para além das semifinalistas, das finalistas, de quem completou todo o percurso e todos os projetos. Há muitos mais nomes que já não cabiam aqui e que volto a reforçar. Esperemos que voltem a participar e que continuem os seus projetos. Dás-me só... E agora eu só queria que quem não estava aqui no programa já para falar, que se quisesse partilhar a sua experiência, quem esteja aqui ou quem esteja online, eu sei que há algumas pessoas que estavam, Rafaela, não sei, havia pessoas online também que talvez quisessem partilhar a sua experiência. Eu sei que temos pelo menos uma aqui no presencial que, além de ter participado no ano passado, o nome estar naquela lista que entregou todos os projetos, é também a primeira inscrita para este próximo ano. Foi a nossa primeira inscrita no Technovation 2023, que é Francisca Arroja. Portanto, se calhar, Rafaela, chega-lhe, por favor. Sei que ela gostaria de partilhar o testemunho dela também. Francisca. Eu posso ficar aqui? Eu gostei de fazer o projeto porque foi giro, foi mais... Eu no ano passado que comecei a fazer, eu estava no início do 8º ano e eu não sabia bem o que é que eu queria fazer, o que é que eu queria, essas coisas todas, porque pronto, estava só no início do 8º ano e o que eu gostei ao realizar o projeto é que finalmente eu vi alguma coisa que eu gostava mesmo de fazer, que era misturar a tecnologia com ajudar quantas pessoas mais eu conseguisse, ou seja, a tecnologia consegue conectar-nos a todos e então tem esse poder de nos conectar, fazer-nos conseguir mudar o mundo em apenas alguns cliques e então foi isso especialmente que gostei no ano passado e por isso eu fiz com algumas colegas minhas uma app que era a Vida Change que abordava isso, que era para tentar mudar o mundo em alguns aspectos importantes. Mas foi isso, eu gostei bastante, porque eu acho que a tecnologia tem esse poder que é mudar o mundo. Muito bem, obrigada, Francisca. Não sei se mais alguém tem algum comentário a fazer, alguma questão que queira colocar a qualquer uma das pessoas presentes. Eu não sei se a Sol também queria falar. Sim, olá, boa tarde. Boa tarde desde Silves. Eu fui a mentora da equipa da Big Idea e só queria dizer que para estas meninas foi uma experiência realmente incrível. Foi muito, muito enriquecedora para estas meninas tão novas e
para nós foi muito interessante porque nós trabalhamos na área de e-commerce em Inglaterra e pensamos que realmente na educação há esta falta de atenção à programação, que realmente é o futuro. Então foi ótimo participar e no fim do processo estas meninas sentem-se, têm mais confiança e sentem-se especialistas nesta área. E como dizemos em inglês, they have ownership. E isto para o futuro elas precisam disto, porque no mundo dominado na tecnologia pelos rapazes é importante. Então eu queria agradecer, porque realmente foi uma experiência fantástica para nós. Muito obrigada. Obrigada a nós. Há mais alguém que queira partilhar algo, fazer alguma questão, colocar alguma questão? Não sei se quem esteja também aí a ver-nos online. Podem simplesmente ligar o microfone e falar, estejam à vontade. Não? Parece que não, acho que podemos avançar, também já Sim, está avançamos. a ficar na hora. Se puderes. Lançamento da edição, só para alertar em relação a algumas datas. Estamos em fase de inscrições. Registar na plataforma mytechnovationchallenge.org e começar a formar equipas. Quem quiser ser mentor também registar-se enquanto mentor. Em janeiro começamos mesmo a sério o programa, mas lá está, como vocês muito bem disseram, quanto mais cedo melhor, não é? Portanto, é possível começar desde já. Tem já todo o currículo, todas as várias atividades no site technovation.pt, portanto podem ir começando já a ter as ideias, a desenvolver. Depois a entrega final é um bocadinho mais cedo este ano, 18 de Abril, e depois vai-se passar pelas várias fases de avaliação até chegar depois à final mundial já em agosto. Ainda não sabemos as datas exatas. Em princípio, este ano, pelo menos está-se a fazer por isso, que a final seja já presencial e em princípio será nos Estados Unidos, portanto esperemos que novas equipas finalistas, vocês podem voltar a ser finalistas também. Exatamente, e nós acompanhamos à final, não vão sozinhas. Isto é já a Nilza a querer ir passear também, mas pronto, isto para dizer, inscrevam-se e comecem já, desde já, a criar as equipas, as ideias e os projetos. E pronto, e agradecer realmente a todos vocês, quem não esteve aqui hoje, mas que participou ano passado, mas especialmente a vocês que vieram aqui ainda por cima num sábado tão bonito, não é? Com sol, estiveram aqui connosco e partilharam as vossas experiências e ouviram. E obrigada também quem nos esteve a seguir em casa, de vários pontos do país. E é isto, vamos juntos mudar o mundo com Technovation Portugal. Muito obrigada. Agradecer em particular à Câmara Municipal de Gondomar, que apoiou este projeto desde o primeiro instante e nos diferentes níveis, desde a divulgação para a criação de equipas e para mentores, com o patrocínio da formação que esta equipa que chegou à final em particular aproveitou e muito bem, e esse resultado e o resultado desta união e desta parceria está à vista, e também pela disponibilidade na organização deste evento para conseguirmos estar aqui todos juntos presencialmente e proporcionar o primeiro encontro Technovation na cidade das meninas finalistas. Portanto, muito obrigada ao Sr. Vice-Presidente,
doutora Irina, doutora Fábia, doutor Tiago em particular, porque foram as pessoas com quem mais estivemos envolvidos. Obrigada.